Eu tenho 171 anos de idade sem morrer. Eu tinha muitos irmãos e irmãs, meu pai e minha mãe, né? Se chamava a minha mãe. Esse Suviatra. O meu pai se chamava Itetravase Strayak. Meus olhos eram azuis. O castelo da minha mãe e do meu pai era El Passageiro. Esse é passageiro. Meu pai, aos 17 anos de idade, os pais dele preparou os pré-requisitos dele amar a minha mãe para sempre. A Pierre, que vocês chamam de princesa, se escreve desse jeito. A princesa dele veio de outro castelo. Meu pai seguia umas regras. Meu pai também me ensinava. Ele dizia que eu devia amar um homem apenas para sempre. Aos meus 17 anos e meio e 7 meses, aconteceu o meu casamento. Igual acontecia com os meus pais. Sempre a mesma idade. No ano de 1946 eu nasci, mais 17 anos, né? Eu fui feliz. Fazia o que eu estou fazendo agora. Muito mesmo com a minha mãe, quase nunca com meu pai. E o nome do que eu estou fazendo agora é isto. Elerecestal. Começa aqui, desse verdinho, tá? Isso isso é lê. É E em cima. Isso é lê. Ele, R. Isso daqui é E também, isso é um R. Só esse S é S. Isso aqui é um A. Tá? Você lê primeiro o T aqui. Tile. Tile. Faltou um E ali que eu vou pôr depois. Avovere. Que significa instalação na árvore. Minha mãe me ensinava, meu pai dizia: preservei você a um só. Não é 2, 3, 4. Que você tenha para sempre. E ele cuidava dos meus pertences. O que eu tinha naquela época, meus pais, minhas árvores, a felicidade. Saber que eu ia ter um marido, meus pais me diziam que, apesar de eles serem pronúncia, e assim que se escreve. Opa. É isso aqui. Isso é Lord, tá? Rei, ele. E a minha mãe, rainha, que a pronúncia a escrita é essa aqui, tá? E a pronúncia é essa daqui. Que eles haviam e escolheu um rei à minha pessoa, que não havia nascido ainda, que viveria comigo 2 milênios completos, os meus filhos, e eu escolheria um aos 7 anos e 7 meses de idade, para dar continuação ao reinado.
Data dos meus cabelos e os meus olhos, que eles, inclusive, eu não envelheceria. Porque antes da morte do meu pai, ele falou isto. Eu e eles seríamos reis dos modernos, por causa dos meus filhos que nasceram e desejou ter a mãe e o pai presos a um feitiço. Que nem meu pai sabia, só na hora da morte dele que ele me contou. E esse acontecimento de não envelhecer aconteceria depois dos meus 171 anos. Então eu teria um rei e eu seria rainha modernos, eu com ele. Que eu começava a ver as pessoas se divertindo e se divertindo de verdade e me perguntaria, cadê ele? Um único que nunca me deixaria sozinha, que não seria qualquer um. Que aos meus 171 anos de idade, que é o que eu tenho mesmo, com meu RG falso, ele me reconheceria. Ele saberia o que fazer comigo, relacionado à estética corporal. Estética corporal, corpo, tá? É a estética corporal minha e a dele. Que eu estaria sozinha quando ele chegasse e estaria pensando nele. Meu pai contou essa história, que na verdade nem é história, que não escrevi story aqui. Nem me contou a história. Sempre me contava a mesma coisa. Sempre repetia até os meus 17 anos e 7 meses. Em 1953, que é os meus... Peraí.